Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Hoje tem jogo do Flamengo. O Flamengo enfrenta a equipe do São Paulo no Morumbi na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ao Flamengo, restou nesta última rodada defender a quarta colocação para poder garantir direto a fase de grupos da Libertadores da América. Uma derrota do Flamengo, uma vitória do Grêmio, uma vitória do Botafogo, jogaria o Flamengo para o G6. Na quinta colocação, o Flamengo iria, então, disputar a pré-Libertadores, ou seja, teríamos mata-mata já começando em janeiro. O técnico Tite não pôde contar com Gabriel Barbosa, que apesar de ter sido absolvido no julgamento ontem no STJD, realizou um procedimento para resolver o seu problema de entesopatia e só volta aos gramados no começo de 2024. Nessa temporada, Gabriel Barbosa fez 56 jogos e 20 gols, o que dá a ele uma média de 0,35 gols por jogo, a menor da sua carreira desde que chegou ao Flamengo. O técnico Tite levou a São Paulo os goleiros Rossi, Matheus Cunha e Santos, os zagueiros Fabrício Bruno, Cleiton, Pablo e Rodrigo Caio, os laterais direito, Wesley, Varela e Mateuzinho, os esquerdos, Ayrton Lucas e Felipe Luiz, os volantes, Eric Pulgar, Alan, Thiago Maia e Ryan Lucas, os meias, Arrascaeta, Vitor Hugo, Everton Ribeiro e Gerson, e os atacantes, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esses são os jogadores que o técnico Tite levou a São Paulo para essa partida, que tem muita coisa ainda para poder acontecer nesse Brasileirão. Agora, nação, se você está precisando daquela grana extra para resolver alguma pendência de fim de ano, o lance mesmo é pegar o link que está na descrição e no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em antecipar o seu FGTS. Com a Mais Ágil, você vai ter acesso à antecipação do seu FGTS para resolver o seu problema financeiro deste fim de ano ou do começo de 2024. Na Mais Ágil a gente confia. Então clica no link e comece a tratar da sua renda extra hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Nação, duas situações que eu quero lidar com vocês agora sobre jogadores que podem estar chegando no Flamengo. A primeira é com relação ao Nicolás de la Cruz. Rodolfo Landim deu ontem, não foi uma declaração em si, porque foi um áudio captado, né? Agora tá facinho de pegar áudios de Rodolfo Landim falando sobre tudo. Num dos áudios ele fala que não vai mandar o Marcos Braz embora, nem aquele palavrão mesmo que vocês conhecem. Isso por causa de motivos óbvios que eu já falei para vocês. É claro que o Landim não mandaria o Marcos Braz embora. Marcos Braz tem as costas largas. Ele atrai a pancada para si, toma a pancada para si e não repassa para o Landim. O Landim chega até a chamar o Marcos Braz de fiel, de companheiro, de parceiro, claro. Porque o Marcos Braz toma as pancadas e não as passa para Rodolfo Landim. Então ele se torna as costas largas de Landim. Landim raramente toma pancadas, quem toma é o Marcos Braz. Então, o lance de controlar a torcida organizada como o Marcos Braz o faz muito bem. Semana passada nós tivemos até a denúncia de que três dos principais dirigentes de uma das maiores torcidas rubro-negras estão na folha de pagamento do Marcos Braz na Câmara de Vereadores. Esse controle que ele exerce sobre essas torcidas também faz com que a calmaria prevaleça no Ninho do Urubu. Marcos Braz é muito, muito, muito útil ao Rodolfo Landim. Tem escorregado muito na questão de treinadores, mas na questão de contratação de jogadores, Marcos Braz tem mais coisas boas do que coisas ruins para mostrar nesse período que ele esteve no Flamengo. É um dirigente que é contra psicólogo, que é contra diretor de futebol, centralizador de poder, gosta de só ele resolver tudo, mas para o Landim serve.
O Landim também falou sobre o De La Cruz e disse que se não tiver maiores opções, vai pagar a multa de forma integral. A informação que eu tenho é que o Flamengo vai tentar até o último minuto negociar com o River Plate o valor de 11 milhões de dólares pelo jogador. Caso não consiga, aí o Flamengo pode sim fazer o depósito da multa para o atleta. Mas a prioridade do Flamengo hoje seria o pagamento dos 11 milhões de dólares pelo Nicolás. E o Flamengo não quer só o Nicolás. O Flamengo também está procurando lateral direito. Uma possibilidade de saída do Wesley, do Mateuzinho e do Varela existe sim. Mais próximo até do Wesley e do Varela. O Varela, o Peñarol deseja, já falei muito tempo aqui com vocês, é uma questão salarial. O Wesley vive recebendo sondagens da Europa. Na última temporada, inclusive, teve para ir para o Barcelona. Isso sem ter experiência nenhuma entre os profissionais. Tendo agora, pode pintar uma proposta para o Wesley, sim. Aí o nome de Gonzalo Montiel é um dos nomes muito bem avaliados dentro do Flamengo. O argentino, que foi campeão da Liga Europa com o Sevilha, fazendo o gol do título, também foi campeão mundial com a Argentina e foi emprestado ao Nottingham Forest até o meio do ano que vem. Acontece que o Steven Cooper, técnico do Nottingham Forest, tem deixado o Gonzalo Montiel até fora dos relacionados para jogo. Não é que ele tem ficado só no banco, não, pessoal. Ele tem ficado fora da lista de relacionados, muitas vezes. Lá no Nottingham Forest, ele somou apenas 237 minutos jogados. Não vem sendo utilizado e o Sevilha pensa até em encerrar o empréstimo que vai até o meio do próximo ano com a equipe inglesa, trazendo ele de volta. O Sevilha quer trazer o Gonzalo Montiel de volta à Espanha por dois motivos. Primeiro motivo, quer negociar o atleta. A ideia do Sevilha é negociar Gonzalo Montiel. Segundo, o Jesus Navas, que é o titular da posição no Sevilha, se lesionou e pode ficar de fora por cerca de 2 até 3 meses. Então pode ser que o Sevilha aproveite o momento para usar o Montiel, dar visibilidade para poder vendê-lo. O fato é que um clube já se interessou pelo Montiel oficialmente junto ao Sevilha e não é o Flamengo. Trata-se do River Plate. O River Plate já entrou em contato sim com o Sevilha e os caras estão iniciando conversas para a repatriação do jogador para o clube argentino. Tanto que a esposa do Gonzalo Montiel postou essa imagem deles fazendo a árvore de Natal. Reparem que na imagem, a esposa do Montiel está com a camisa do River Plate e o Montiel com o calção do River Plate. Para muitas pessoas isso não quer dizer absolutamente nada, mas lá na Argentina e na Espanha, essa imagem foi tida como um recado da esposa do Gonzalo Montiel a um possível retorno dele para o clube argentino. O Flamengo, que sonda laterais no mercado, ainda não chegou a abrir nenhum tipo de conversa, oficial ou não oficial, com o Sevilha, apesar de eu ter a informação que o Flamengo já entrou em contato com o staff de Gonzalo Montiel para saber as pretensões do jogador e descobriu que o jogador tem a intenção sim de deixar o Sevilha e ver com bons olhos voltar à América do Sul. O Flamengo está esperando o término do Campeonato Brasileiro para iniciar conversas com alguns jogadores. E o Montiel pode entrar sim na cena rubro-negra nos próximos dias. Só que o Flamengo terá a concorrência do River Plate. Na seleção do Uruguai, nação, o Arrascaeta é reserva imediato do Nicolás. O Flamengo está tentando trazer o Nicolás do River Plate. O River Plate pensa em jogadores como Rodrigo Garro, Joaquim Pereira, para substituir o Nicolás de la Cruz. Mas a TNT Esportes da Argentina veio com a informação de que o River pode abrir negociações com o Flamengo
para ter Georgian Arrascaeta. Ou seja, o Flamengo contrataria o titular da posição da seleção uruguaia e o River Plate pegaria o reserva. Eu procurei muito saber sobre essa informação. Não se trataria de uma troca. Flamengo, me libera o Nicolás, eu te libero, você me libera o Arrascaeta, eu te libero o Nicolás e a gente amortiza aqui de um lado, vocês de outro aqui. Não, não se trataria disso. Se trataria de fazer primeiro a venda do Nicolás para depois tentar a compra do Arrascaeta numa jogada meio que de parceria que o River possa enxergar, que o Flamengo possa ter, tá? Mas não seria um abatimento de valores de um e de outro, não. O fato é que o time argentino sabe que a possibilidade de tirar o Arrascaeta do Flamengo é quase nula, quase zero. Isso porque o Flamengo não quer se desfazer do Arrascaeta. Arrascaeta tem uma multa muito alta com o Flamengo e tem contrato válido até dezembro de 2026. Arrascaeta ainda tem um chamariz a mais. Há a possibilidade dele ganhar a dupla nacionalidade, ou seja, se tornando brasileiro também. O Arrascaeta, inclusive, já abriu negócios aqui no Brasil e pode sim ser considerado um jogador brasileiro. O que isso interferiria não contaria em um estrangeiro a mais no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que são competições regidas pela CBF, onde o limite de 5 atletas estrangeiros é o máximo que cada clube pode ter. Então o Flamengo não quer se desfazer do Arrascaeta, inclusive vai começar a trabalhar na renovação contratual do atleta no próximo ano. Então, essa historinha do River Plate querer o Georgian Arrascaeta nem é mentira. O River realmente pode estar interessado, mas não vai conseguir, porque o Flamengo quer ter o Arrascaeta, o Joaquim Pereira, o De La Cruz e quantos meias mais puder. Falando em meia, o Claudinho tem negociações avançadas com o Internacional de Porto Alegre. Então, o Inter de Porto Alegre está na frente do Flamengo nas negociações pelo Claudinho do Zenit, que, segundo eu apurei, o Flamengo ainda não abriu conversas para nenhum outro meia. Está apenas na fase das sondagens. Nação, essas eram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem o like de vocês, comentem bastante em cima do que eu trouxe sobre Gonzalo Montiel, Nicolás de la Cruz, sobre Arrascaeta no River Plate e do Landim segurando o Marcos Braz a todo custo no Mengão, queridão. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Eu volto ao longo do dia com a escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Hoje tem live do Flamengo também, tá? Pré-jogo de Flamengo e São Paulo e Flamengo, valendo a fase de grupos da Libertadores América. Obrigado por tudo, nação. Eu amo vocês. Sigam com Deus. Saudações rubro-negras.